Eu queria que você colocasse agora também a tua mente agora em Deus e que você pudesse falar assim, Deus, mesmo que seja a Julie falando, que o Senhor fale no meu coração. Mesmo que tenham coisas, às vezes, te atrapalhando, deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa ele agregar alguma coisa na tua vida agora. E a gente está trabalhando com uma série, eu não sei se todos estão acompanhando, mas foram 4 mensagens, né, amor? E a gente foi definida uma missão para a juventude. E essa missão foi definida por um grupo de jovens e adolescentes que fazem parte dessa igreja, que são nossos líderes, e a gente está trabalhando agora para tentar entender um pouquinho mais dessa missão, e o que a gente tem com isso, e o que isso pode trazer para a nossa vida, e o que a gente pode fazer com essa missão. E a missão é assim, você pode ler junto comigo? Somos jovens e adolescentes, buscamos relacionamento profundo com Deus e com as pessoas, visando o desenvolvimento integral do ser humano e do seu mundo, através do uso de seus dons e habilidades nas diversas áreas de influência da sociedade. Então, a gente teve já 3 mensagens que falaram sobre algumas dessas frases, cada mensagem falou sobre um pouquinho, então ficou para mim a incumbência falar sobre através do uso de seus dons e habilidades. E quando eu penso em habilidade ou dom, eu tenho essa noção, essa percepção de que nós recebemos um presente de Deus. E dom é isso, né? Dom é dádiva, dom é presente. E eu tentei escrever e comecei a estudar, e eu admito que eu tentei fugir daquela parábola dos talentos. Mas eu não consegui. Eu comecei a estudar e vinham muitas frases na minha cabeça, vinham vários versículos, e de repente eu estava lá na parábola dos talentos. Eu falei, Deus, por que fugir de um negócio que está na tua palavra, né? Por que fugir de uma parábola que foi dita por Jesus? E eu queria que vocês abrissem a Bíblia, então, lá em Mateus 25. Enquanto a gente vai abrindo outros textos, eu queria que vocês deixassem esse aberto aí, que talvez a gente volte algumas vezes. Mateus 25, a partir do versículo 14. Vou ler meio rapidinho aqui para a gente ler toda a parábola e depois começar a trabalhar com alguns versículos. Vamos lá. Jesus estava, então, conversando com seus discípulos e ele estava contando algumas parábolas. E aqui ele tinha acabado de falar de uma e agora entrou uma outra em sequência, que é a parábola dos talentos. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus... Falei certo? Chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo e que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo e saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa é uma parábola muito rica,
Por isso que eu não consegui fugir dela. Porque ela tem várias aplicações e a gente pode usar isso daqui falando sobre a segunda vinda de Cristo e quando a gente vai passar por essa questão do julgamento, enfim. E é uma parábola sobre finanças também. Afinal de contas, talento eram, na verdade, eram em pesos, né? E muitas pessoas falam até que um talento valia 6.000 denários, sendo que um denário era o pagamento de uma diária, de um trabalhador. Então, se você fizer as contas, um trabalhador que trabalhasse 5 dias por semana, 6.000 diárias, dava 20 anos de trabalho. Então, devia ser bastante, né? Eu, se ganhasse 100, o que ganhou 5 talentos, se pegou 100 anos de trabalho, já parei de trabalhar, para que trabalhar, né? Então, eu imagino que realmente seja muito. Então, não é só uma moeda, eram os bens. O versículo 14 e 15 fala que o Senhor confiou-lhes os seus bens. Eu queria trabalhar o primeiro ponto aqui com a gente sobre como Deus nos dá talentos. E aqui eu acho sensacional que essa palavra em português seja talento. Porque a gente pode falar como o nosso talento, as nossas habilidades. E é isso que eu vou querer trabalhar aqui. Então, nosso Deus, Ele dá talentos a todos. Quando a gente lê o versículo 14, que fala, e confiou-lhes os seus bens, o Senhor, nessa história, Ele poderia, se o objetivo dele fosse enriquecer mais, fosse conseguir mais dinheiro, ou só guardar o dinheiro dele, ele poderia ter ele mesmo cavado, enfiado num buraco, ou ele poderia ele mesmo ter colocado num banco lá, que nem ele sugeriu para o terceiro servo. Vocês concordam? Mas ele preferiu confiar nos seus servos e ele depositou os seus bens, que eu imagino que foi uma quantia grande, para que aquelas 3 pessoas cuidassem dos seus bens. Por que ele teria feito isso? E aqui vem o que Deus começou a trabalhar no meu coração, porque Ele tinha um propósito. E aqui é a palavra, quando Jesus conta as parábolas, é porque Ele quer aplicar isso na nossa vida, né? Então eu entendo que foi Deus agora falando com a gente, dizendo assim, eu coloquei coisas na sua mão, eu coloquei talentos, eu coloquei habilidades, porque eu tenho um propósito. E Deus tem um propósito para cumprir em tudo que Ele faz. Essa semana, eu estava conversando com um colega de trabalho que ele faz mestrado, e eu só perguntei como é que está o mestrado, ele está para qualificar já. Quer dizer, ele qualificou, ele está para fazer a apresentação da banca, tudo. E daí ele falou assim, do nada, ele falou assim para mim, você sabe que Deus tem um propósito para tudo na nossa vida, né? Eu já fiz assim, o que será que ele... Né? Fiquei esperando, e aí, da onde vai chegar essa história? E daí ele falou assim, eu comecei a fazer o mestrado, sei lá por quê. E comecei a estudar, fiz uma matéria, fiz outra, fui fazendo até a hora que estou para qualificar. E eu fiquei me perguntando, mas qual que é o propósito disso? E ele falando, né? Ele ainda não tinha tido a percepção de qual era o propósito para o mestrado dele, mas ele tinha total consciência de que Deus tinha um propósito para tudo. E ele compartilhou comigo que ele encontrou o propósito, e foi bem legal a conversa, mas o que eu fiquei pensando depois? Tem tanta coisa na nossa vida que a gente só vive, coisas que a gente só faz. A gente vai, sei lá, para a faculdade, ou a gente, não sei se tem alguém vai prestar vestibular e está no ensino médio, ou o trabalho, e é a nossa rotina, e a gente só faz. E a gente não entende qual que é o propósito que Deus tem na nossa vida naquilo. Talvez você seja uma pessoa que trabalha, e no seu trabalho não tem um restaurante, que nem onde eu trabalho tem um restaurante interno. E tem pessoas que têm que sair do trabalho para um restaurante no meio da rua e voltar. Mas você já perguntou se não tem um propósito nisso? Você nunca se questionou por que você tem a rotina que você tem? Qual que é o propósito que Deus tem para você? Às vezes, as razões das coisas que a gente faz, elas não são tão claras. Mas tudo tem um propósito. E tem um versículo muito conhecido que eu queria ler, você não precisa abrir aí. Em Eclesiastes 3:1 fala que para tudo há uma ocasião certa, um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Deus tem um propósito para todas as coisas e um tempo certo para esses propósitos. E o versículo 11 e 12 diz assim,
Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele, o homem, não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. E o versículo 12. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Aqui, Eclesiastes, no geral, é um texto que é um livro que ele fala assim, como se você estivesse tentando descobrir o sentido da vida. E aqui ele fala assim, eu descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. O sentido que foi encontrado aqui para a vida é a pessoa ter consciência do porquê vive. Eu tenho um propósito, eu aceito que essa vida foi dada por Deus, e eu entendo que o meu propósito de vida é praticar o bem. Não sei se você já tinha prestado atenção nisso, como Deus talvez tenha colocado um propósito na tua vida de praticar o bem. E se a gente pratica o bem, ou por que a gente praticaria o bem, ou por que Deus teria colocado essa missão para a gente? Então, eu queria que você abrisse a Bíblia em Efésios 2, 10. Efésios 2, 10. Eu vou ler aqui rapidinho. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Esse versículo tem duas coisas legais aqui que eu queria ressaltar. Uma é, nós somos criação de Deus. Então, se você tem dúvida de que Deus te formou, a Bíblia fala que nós somos criação de Deus. Foi Deus que preparou. Lá o salmista, no Salmo 139, que eu adoro esse salmo, fala, né? Que em segredo fui formado, quando entretecido como nas profundezas da terra. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. E Deus fez. Ele te formou, Ele te teceu. Então, nós somos criação. E o mais legal aqui nesse versículo é que no final ele fala que Deus preparou antes. Então, Deus já tinha um propósito. Quando Ele te criou, Ele já tinha um propósito para você. E qual que é o propósito que Ele diz ali? Nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Mais um versículo falando, o propósito e o sentido é fazer boas obras. Então, por que não usarmos as nossas habilidades para fazermos coisas boas? Porque às vezes tem gente que tem... Você já viu aquela tia falando assim, se esse menino usasse a criatividade para o bem? Porque parece que tem gente que tem uma facilidade para usar a criatividade para o mal. Eu não sei se você já teve um priminho pequeno, um irmãozinho, alguma coisa assim. Que tem umas crianças que são boas para isso. Mas a Bíblia nos recomenda que a gente use a nossa habilidade para o bem, porque Deus coloca um propósito para a gente de fazer o bem. Então, falando sobre habilidades, eu queria que você abrisse lá em Êxodo 31, para a gente ver um pouquinho sobre como Deus trabalha com isso, como que Deus coloca sobre as nossas vidas essas habilidades. A partir do primeiro versículo. Disse então o Senhor a Moisés, eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística, para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira, executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei os artesãos para que executem, blá, 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 e começa um monte de coisa. E o que Deus começa a falar aqui? Eu não sei se na tua Bíblia tem o título, mas, na verdade, essa parte de Êxodo é a construção do tabernáculo. E era uma coisa grande, e todo mundo ia ter que ajudar com alguma coisa, porque ia ter bastante trabalho. Talvez, eu não lembro se a Bíblia fala que Bezalel já era algum artesão, mas aqui fala e deixa claro que Deus enche ele do seu espírito. E Deus dá destreza, habilidade e plena capacidade artística. Deus nos dá habilidades. E, às vezes, o propósito ele é determinado.
Não sei, depois que acabou de construir o tabernáculo, se esse Bezalel continuou tendo essa capacidade artística, eu não sei. Mas foi um talento, foi uma habilidade dada por Deus. Só que olha o que eu achei legal. No versículo 6, que fala assim: além disso, designei a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Eu não sei como que é você com as suas habilidades, os seus talentos, ou se você acha que não tem talento algum. Talvez você seja aquela pessoa que acha que não é especial, eu não tenho nada de diferente, não sei fazer nada de diferente. Ou talvez você seja aquela pessoa que fala assim, eu até tenho uma habilidade, mas a do cara lá é bem mais legal. Ou, eu até sei cantar, mas a Júlia canta muito melhor. Eu sei, e daí você começa a se comparar. E eu achei muito interessante quando Deus cita o nome desse cara aqui. Ele fala, a Oliabe foi escolhido para auxiliar. Ele não tinha, talvez, o cargo mais importante no momento, nem a melhor habilidade. Mas ele está na Bíblia. Ele deve ter sido importante. E esse cara, ele deve ter ajudado o Bezalel a construir tudo. São habilidades diferentes. E Deus nos dá essas habilidades. Então, eu queria que você tentasse colocar isso na tua cabeça, para você que acha que não tem habilidade alguma. Deus dá isso. Não é, assim, a gente pode buscar, não estou falando isso. Mas Deus te deu. Assim como lá em Mateus, um dos servos não foi honrado. Vocês prestaram atenção na leitura, né? Um dos servos foi amaldiçoado. Mas ele também recebeu o talento. Deus também deu para ele. No caso, Deus também dá para a gente. Todos nós recebemos dons, recebemos talentos, cada um de uma forma diferente. E daí lá em 1 Coríntios, que esse texto também vocês já devem saber de cor, 1 Coríntios 12, que fala sobre a diversidade na unidade. Lembram disso? Que Paulo chega e exorta a igreja e fala assim, nós somos um corpo, cada um é um membro. Você pode ser o olho, e o olho não pode querer ser a boca, e aí vice-versa. Então, Paulo está exortando a igreja para falar, cada um tem sua função, cada um tem sua responsabilidade. Cada um tem uma habilidade diferente. E ali ele fala especificamente depois, sobre os dons espirituais. O versículo 18 diz assim, de 1 Coríntios 12. De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Deus, ele é o Deus que conhece todas as coisas. Então, ele sabe qual que é a hora e qual é a habilidade que ele vai colocar sobre a tua vida. Então, se você já recebeu essa palavra para você e sabe que você recebeu habilidades do Senhor, o que a gente vai fazer com isso agora? O que eu faço com a minha habilidade? O que eu teria que fazer? E esse é o segundo ponto que eu queria que você gravasse na sua mente. Se Deus distribui esses dons e distribui esses talentos, o que eu vou fazer com isso? Volta lá em Mateus 25. Queria dar uma explicada aqui sobre uma parte do texto. A gente viu lá que eram 3 servos, um recebeu 5, outro 2 e outro 1 talento, certo? O que recebeu 5 e o que recebeu 2, esses 2 servos, eles foram abençoados, eles foram recompensados, certo? E o outro servo, ele foi amaldiçoado. Ele acabou com o que o Senhor tinha dado para ele? Não. O Senhor deu um talento e ele retornou um talento. Eu estava lendo um livro sobre parábolas e um autor fala assim, que era muito comum naquela época as pessoas enterrarem os seus bens, porque era a melhor forma de proteger contra ladrões. Deve ser, né? E daí eu fiquei pensando, qual é o problema desse cara ter enterrado? Ele estava protegendo um bem, porque é melhor ele devolver alguma coisa do que não devolver nada. Qual é o problema? Depois eu comecei a me questionar essa questão sobre o propósito. Qual era o propósito disso? E daí Deus colocou no meu coração uma palavra em que diz, eu não quero só te abençoar, eu não quero te dar um talento, uma habilidade, eu não quero simplesmente te abençoar, eu quero te tornar um abençoador. Porque esses 2 homens que tinham 5 talentos e 2, eles trabalharam em cima daquilo que eles tinham. E eles fizeram aquilo multiplicar.
O que é que você está fazendo com o seu talento? O que você está fazendo com a sua habilidade? Quando Deus trouxe isso à minha cabeça, eu fiquei pensando como é importante a gente usar os nossos bens, os nossos talentos e habilidades para servir aos outros. E nisso me veio um texto que parece nada a ver, mas eu vou tentar fazer ele ser a ver. A tentação de Jesus. Vamos lá. A tentação de Jesus. Jesus, ele estava 40 dias e 40 noites em jejum. Lembram disso? E daí o Espírito de Deus levou Jesus até o deserto e Satanás chegou e falou assim para ele: se você é mesmo filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. Daí Jesus vai lá e usa uma palavra, um texto bíblico, uma palavra de Deus para repreender ele. Mas eu fico pensando, se o objetivo de Satanás era tentar Jesus a comer, se a tentação estava relacionada com quebrar o jejum, né? Jesus está com um propósito com Deus, eu quero acabar com o teu propósito. Por que Satanás não chegou com um pão quentinho, fresquinho, com aquele cheiro, e não tentou Jesus com algo físico, explícito? Ou por que Satanás não levou Jesus até uma figueira e falou: pega aqui? Por que Satanás não deu a comida para Jesus? Porque Satanás estava querendo tentar Jesus a usar o seu poder para benefício próprio. Satanás queria fazer com que Jesus usasse o seu dom, a sua habilidade, o seu talento, para si mesmo. Mas eu não sei se você lembra qual é o propósito de Jesus, por que Jesus veio. Tem versículos que falam que Jesus veio para servir e não ser servido. Ele não veio para ser servido, Jesus veio para servir. Então Jesus estava cumprindo com o propósito dele naquele momento. Quando Satanás tenta Jesus a usar do seu próprio poder, ele queria acabar com o propósito de Jesus. Quando a gente recebe uma habilidade de Deus, quando a gente recebe um dom, um talento, a gente precisa multiplicar isso. A gente precisa usar isso a serviço dos outros. Fazer com que a gente deixe de ser simplesmente alguém abençoado para abençoar. Eu achei bem legal esse momento que o Rômulo fez, eu não sabia também que você ia fazer esse momento. Mas essa questão do discipulado, do acompanhamento, a forma como a gente precisa viver em função da bênção dos outros, né, em abençoar os outros, isso é bíblico. Quando Deus nos dá esses talentos, nos dá essas habilidades, Ele espera que a gente multiplique isso, que a gente possa transformar isso em bênção. Eu não estou falando que é errado a gente usar a habilidade para o nosso benefício, tá? Eu queria até dar o exemplo do meu pai. Eu não sei se todos conhecem meu pai, mas meu pai, né, vou puxar a sardinha para o lado dele, ele é um excelente músico e ele é um excelente professor. E meu pai, desde muito criança, se dedicou e estudou bastante música, e ele é bom, né, resumindo. O meu pai, quando ele foi fazer vestibular, só um adendo na história, ele virou para o meu avô e falou assim: vou fazer música. E meu avô virou e falou assim: pode fazer, mas faça uma faculdade de verdade. E ele fez, para quem não sabe, que conhece meu pai é formado em fisioterapia. E meu pai nunca trabalhou como fisioterapeuta. Ele está passando a vida dele, sustentando ele e sua casa com música. A vida inteira ele foi professor de música. E quando ele não foi professor, ele foi o pastor. Do quê? De música. Então ele tem uma habilidade, e quem conhece sabe, e é claro, a habilidade dele é uma habilidade de ensino e uma habilidade de música. E ele usa isso para benefício próprio. Meu pai usa isso para sustento da casa, mas é a sua profissão. Mas ele nunca deixou de usar o seu benefício, o seu talento, a sua habilidade para abençoar. E eu cansei de ver histórias do meu pai chegando em casa e contando que orou com um aluno que se converteu durante a aula, de famílias que estavam destruídas e ele pôde abençoar durante as aulas. Até não sei quem estava, acho que foi domingo passado que ele estava ministrando louvor, e ele falou assim: os meus alunos acham que eu sou professor, mas eu não sou professor. Eu estou indo lá porque eu quero abençoar a vida deles. Eu estou indo lá porque eu quero transbordar amor na vida deles. E eu acho isso muito legal, porque a gente não precisa se travar com aquilo e querer receber aquilo só para o nosso bem, mas para poder abençoar e honrar a vida das outras pessoas também. Quando
a gente recebe essas habilidades de Deus, a gente precisa ter consciência de que Deus tem um propósito para usar isso na nossa vida. Então, eu queria que você tentasse refletir um pouco no que é que você tem recebido de habilidade. Você consegue pensar em alguma coisa que você fala, não, isso realmente é uma habilidade minha? Ou isso daqui é algo que eu tenho, mas eu preciso desenvolver? É claro isso para você? Sim, mais ou menos, não. Eu fiquei pensando que às vezes a gente pensa em habilidade com uma coisa, né, habilidades manuais, habilidades artísticas, musicais, dança. Às vezes a gente pensa em umas coisas assim, mas você já parou para pensar que você pode ter uma habilidade de ouvir as pessoas, que só você sabe fazer daquele jeito? Uma habilidade de escrever? Não sei se alguém aqui gosta de escrever. Ou habilidades mais de você poder... Eu sou um cara que sei cuidar, sei abraçar, sei conversar. Isso também são habilidades. E aqui eu queria lembrar de uma história. Lembram de Esther? A rainha Esther? Essa mulher ela tinha um propósito e nossa, a Bíblia, da forma como escreve, é claríssimo qual foi o propósito dessa mulher. Ela chegou até ser rainha para salvar o povo dela. Vocês lembram disso? Mas o que eu acho mais legal, tem uma parte, depois se vocês quiserem ver, procurem na Bíblia, não estou falando mentira, porque eu estou fazendo o clube da Bíblia, e eu li Esther já faz pouco tempo. E lá na Bíblia fala assim, que Esther, ela causava boa impressão para todos. E tem uma outra versão que fala assim, que a Esther, ela era agradável, que as pessoas se agradavam nela. Ela era uma pessoa que devia ser muito bom ficar perto dela. Isso era uma habilidade. Ela tinha algo que provavelmente foi dado por Deus para que ela fosse amada, agraciada e chegasse a ser rainha. E como rainha, ela cumpriu um propósito. E o que é legal? Esther, ela não usou dessa habilidade para seu benefício próprio. Porque pensa uma pessoa que todo mundo gosta, essa pessoa podia te manipular. Ah, ele gosta de mim, né? Vou conseguir alguma coisa em troca. E Esther não fez isso. Tanto que ela precisava falar com o rei, porque ela queria proteger o povo, e ela não foi. Ela virou para o povo dela, né, e falou assim, orem e jejuem por mim. E ela fez isso também, ela e as suas servas. Ela podia muito bem ter chego até o rei e tentar, já que ela agrada a todo mundo, mas ela não fez isso. Então, ela foi uma mulher que tinha uma habilidade que talvez não seja reconhecida, mas ela usou isso para abençoar o povo dela. E para chegar onde ela chegou, Deus deu aquela habilidade para que ela pudesse abençoar e cumprir com um propósito específico, numa época específica. Eu não sei quais são as habilidades que você tem, mas eu espero que você saiba. Às vezes a gente só não tem noção de qual é a habilidade, mas ela está ali. Talvez ela não seja tão clara para você. Então, se ela não for, peça a Deus que revele isso para você, que Ele te mostre qual é a sua habilidade. E reflita no que você tem feito com ela. E só como último ponto aqui, eu queria... Daí a gente volta ali para o texto de Mateus 25. Que o Senhor, naquele momento, a Bíblia fala que ele foi viajar e ele voltou. Depois de muito tempo, ele volta. Quando ele volta, o que a Bíblia fala que ele vai fazer? Eu não achei o versículo. Mas ele fala assim, ele foi acertar as contas. Se alguém achar aí, grita para mim onde que está. 19, viu? Está na Bíblia. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. Ele veio para acertar as contas. Ele deixou os seus bens na mão daqueles que estavam servindo e ele voltou para acertar as contas. Em Eclesiastes 11, 9, tem um versículo que eu lembro que eu gostava muito quando eu era adolescente, que ele fala assim, alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Bonito, né?
Nossa, jovem, seja feliz, faça tudo o que você quiser. Daí termina assim, só para dar um tapinha. Mas, saiba que por todas essas coisas, Deus o trará a julgamento. Deus nos dá a escolha, e como jovens nós podemos fazer muita coisa. Alegra teu coração, siga por onde você quiser, mas lembre que Deus o trará a julgamento. Lá em Mateus 25, quando esse Senhor ele volta, ele veio para um julgamento. Ele veio para definir o que fez ok, né, do propósito, o que não cumpriu, o que cumpriu. E ele começa a julgar e a definir quem será abençoado e quem será amaldiçoado. Eu não queria que você ficasse focado em cumprir com as tuas habilidades para abençoar outras pessoas por medo ou por terror de um dia Jesus vai voltar e eu tenho que ter feito alguma coisa. Mas que seja por amor, para que seja por respeito, para que seja por temor a Deus, porque Ele te deu habilidades, porque Ele te deu dons. E o que é que você fez com isso? Onde que está a glória de Deus em tudo isso? Às vezes a gente é aquela pessoa que simplesmente enterra o dom porque vai ser muito difícil se eu seguir em frente com isso. Mas uma coisa que até Deus tem me incomodado, até o fato de eu estar aqui agora, porque às vezes não é uma habilidade que você tem, mas talvez Deus já tenha colocado no teu coração um sonho, um chamado, um desafio ou um desejo. E já começou aí. Deus já começou a plantar a habilidade em você. Só que a Bíblia fala que Deus nos dá conforme a nossa capacidade. O que é que você tem feito? Eu não sei... eu vou usar teu exemplo, Alan, nem sei se é verdade. Mas eu sei que esse piá dança horrores, cara. Eu não sei se você já viu esse menino dançando. Ele dança muito. E sabe o que eu vi ele fazendo esses dias? Audição para vozes. E ele canta bem. Ele é artista. Mas enfim, por que eu falei isso? Nem sei se é verdade, mas talvez fosse uma habilidade que ele... Oi? É verdade. Não, eu não sei se é verdade isso que eu vou falar agora, calma. Ele tem uma habilidade para dança, isso é claro, porque ele já tem dançado e as pessoas têm visto. Mas eu nunca tinha visto ele cantar, talvez ele nem soubesse que... eu acho que nem devo cantar direito, sei lá. Mas foi lá, fez a audição. E que Deus te abençoe e que Deus possa multiplicar isso. Porque agora ele talvez deu um passo de fé falando assim, quero me capacitar, quero melhorar, quero desenvolver isso aqui. Há mais de um ano, mais ou menos, eu falei para o Rômulo que eu estava sentindo uma vontade de pregar. Que estranho, né? Quem que sente vontade de pregar? Eu estava sentindo uma vontade, assim, eu estava com um desejo. E eu nunca tinha feito isso. Nossa, nunca mesmo. E eu deixei meio quieto. Depois, nossa, mas foi tão forte aquilo que eu falei pra ele. Nossa, eu tô com uma vontade de pregar. E daí ele, do nada, esse ano ele me chamou pra pregar. Eu acho que porque ele queria que fosse uma mulher, né? Que era Dia das Mulheres. Foi isso, né? Não foi? Tá bom. Eu fiz alguma coisa, né? Conversei com o meu marido, no caso. E eu comecei a estudar a Bíblia de uma forma diferente. Toda vez que eu li a Bíblia... Eu não sei se era Deus colocando aquilo em mim, mas eu li e falava, caramba, dá para fazer uma mensagem com isso aqui. Nossa, isso aqui. E comecei a linkar umas coisas que eu nunca tinha feito. E comecei a estudar a Bíblia de um jeito diferente. E eu comecei a treinar. E comecei a verbalizar e comecei a mentalizar uma mensagem. E ministrava ao meu coração. Gente, essa mensagem é para mim. Ela começou em mim. Desculpa, que droga. Outra vez eu chorei e agora eu tô chorando de volta. Mas sabe por quê? Eu tenho orado há muito tempo. É porque eu cantava, né? Não, eu cantava. E eu falei pra Deus, eu não quero mais isso. E sabe por que eu tô falando isso agora? Porque eu falei assim, Deus, hoje... Porque eu tenho pedido para Deus uma revelação de se eu volto a cantar ou não. E eu falei, Deus, não fala comigo durante a mensagem. E Ele está falando, isso que é o problema. Mas é assim,
Deixa eu te contar um pedacinho da história. Eu cantava aqui, e cantava na juventude, né, Dani? A Dani conheceu desde o comecinho. E por alguns motivos eu saí, eu me afastei e eu estava bem machucada. E eu não queria mais isso nunca, assim, não queria. E eu fugi muito disso. Eu estava enterrando, né? E de repente eu comecei a desafiar Deus, porque algumas pessoas chegavam e ficavam me puxando, ou cadê o mozão ali? Ficava me cutucando, cara, e estava me incomodando aquilo, porque me deixa no meu canto. E de repente eu perdi totalmente a voz. Eu nunca tinha ficado nada rouca. Sabe essas criaturas que vai para acampamento e volta sem voz? Gente, isso nunca aconteceu comigo. Nunca. Nem um pouquinho rouca. E naquele acampamento zerou. Fiquei zero voz. Mas zero. Foi tenso, né, amor? E eu demorei umas 3, 4 semanas para voltar ao normal. E depois daquilo, na verdade, eu nunca voltei ao normal. Eu não consigo mais cantar que nem eu cantava. E eu falava para Deus, quando as pessoas começaram a me encher o saco para eu voltar a cantar, eu falava assim, então tá, Deus. Então o Senhor cura a minha voz e eu volto a cantar. Eu comecei a provar a Deus. E daí até teve um dia que Deus começou a trazer a história de Gideão para mim. Que Gideão começou a provar a Deus. Não, eu vou, se o algodãozinho lá, se a lã estiver seca e eu em volta estiver molhado. Cara, ele fez o quê? 3 vezes, né? E a gente fica provando Deus e eu, mesmo tendo feito isso, Deus tendo falado para mim que era para eu parar de fazer isso, eu não quis voltar. Só que hoje Deus tem me incomodado a desenterrar coisas que Ele colocou, porque se Ele pôs, Ele tem propósito. E sabe o que eu falava pior? Nossa, eu vou confessar um pecado aqui. Eu falava assim, eu contei para o Rômulo. O Rômulo tentou me exortar, mas eu não ouvi muito bem. Eu falava assim para Deus. Falei para o Rômulo, na verdade. Deus, eu não quero mais cantar, porque isso não traz mais benefício para mim. Você acredita que eu falei isso? E daí eu falava assim, eu quero fazer outra coisa que me agregue. E cantar não me agrega em nada. E daí vem Deus e fala, eu não quero te dar um talento para te abençoar. Eu quero te dar um talento para você abençoar. Então Deus, pode ser que Ele coloque coisas esquisitas, tipo vontade de pregar, no teu coração. Talvez você não tenha essas habilidades ainda, mas Deus já está te incomodando. Eu estou com uma vontade de fazer não sei o quê, eu estou com vontade de trabalhar no ministério infantil. Por quê? Não sei, é um desejo. Vai atrás. A palavra de Deus fala que a gente tem que se capacitar. O Senhor capacita sim, mas Ele nos dá de acordo com a nossa capacidade. Por que não buscar desenvolver habilidades e talentos que a gente nunca teve? Por que não buscar propósito em tudo isso? Como é que está a tua habilidade hoje? O que você está fazendo com ela? O que tem em você? Que está escondidinho? Ou aquilo que já foi, que nem no meu caso, passou e parece que Deus quer reacender? Pergunta para Deus. Fecha teu olho e fala aí, Deus, se você é aquela pessoa que não sabe qual é a sua habilidade, então você fala aí, Deus, coloca o desejo, desperta um desejo diferente no meu coração, porque eu quero agora ter um propósito numa habilidade que o Senhor quer colocar na minha vida. Às vezes a gente pede a habilidade errada, que nem eu estava fazendo, né? Por benefício próprio. E Tiago, acho que é capítulo 4, eu não lembro direito o versículo, mas fala assim, vocês não recebem porque não sabem pedir, porque vocês pedem para os seus próprios prazeres. E às vezes a gente só não recebe porque a gente não pede direito, porque a gente quer se satisfazer, porque a gente quer aumentar o ego. Não, eu vou cantar muito bem, porque as pessoas vão ver que eu canto demais. Não, eu quero desenvolver minha habilidade de dança, ou minha habilidade, sei lá, de esportes, porque eu quero que as pessoas me reconheçam. Qual que é o teu desejo? Por que você quer habilidades? E o que você vai fazer com essas habilidades? Então, meu primeiro desafio para você é colocar diante de Deus o propósito certo para a habilidade que Ele tem colocado na tua mão. O meu segundo apelo para você é para que você saiba usar as suas habilidades.
a serviço dos outros. Use suas habilidades a serviço dos outros. Se você é uma pessoa que já está envolvida, talvez em algum ministério, ou se você já se envolve em algum lugar que tem, onde você tem usado as suas habilidades, será que você tem se capacitado? Porque às vezes, eu nasci na igreja, eu nasci numa família de músicos, para mim era fácil estar aqui em cima cantando. Mas quantas vezes eu fui atrás para me capacitar e fazer com que aquilo fosse acrescido na minha vida? Hoje eu estou aqui pregando porque eu tenho o desejo de alimentar essa habilidade que Deus tem colocado. Eu não sou formada em teologia. Eu não sou a melhor cristã do mundo. Eu não sou uma conhecedora assídua da palavra. Não sou. Mas Deus despertou esse desejo no meu coração. E eu quero um dia poder usar esse versículo aqui para mim, quando o Senhor fala assim: pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Eu quero ver a gente como juventude se capacitando e aperfeiçoando as nossas habilidades, para que a gente possa usar isso para a honra e glória de Deus, para que a gente possa abençoar pessoas. Tem como você usar suas habilidades, independente de qual for, para abençoar outras vidas.